sobre referências. Isso foi um lugar de muito medo durante muito tempo da minha vida. E spoiler, buscar referência em outras pessoas nem sempre é a melhor saída. A gente coloca no mundo é algo que já existe em nós. Hello, vlog! Aqui quem vos fala é Heloísa Vilela. Eu tô muito feliz com esse canal. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve, deixa seu like, me conta o que você quer ver por aqui, porque, nossa, essa fase tá sendo, assim, uma das melhores. É porque o YouTube tá sendo um lugar íntimo que eu perdi, né, com o Instagram. Tô tentando essa proximidade um pouquinho mais no TikTok, mas todo o resto eu sinto que eu criei uma máscara pra mim. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, mas aqui no YouTube eu quero que seja um lugar confortável pra mim, onde eu não use máscaras e eu consiga ser eu mesma. Então bora que hoje o assunto tá gostoso. Eu quero desenvolver aqui uma linha de raciocínio com você sobre referências. Eu, como artista, fotógrafa, isso foi um lugar de muito medo, de muita dúvida, de muito questionamento durante muito tempo da minha vida. Então, para ter um material de fotografia bom, eu sempre estava correndo atrás de referências, eu sempre estava vendo outros fotógrafos dos quais eu admirava e dos quais eu gostaria de ter um trabalho parecido. E spoiler, buscar referência em outras pessoas nem sempre é a melhor saída. Outras pessoas que eu digo do mesmo nicho, do mesmo meio e da onde você quer chegar. Eu acredito que um caminho contrário, um caminho inverso, ele seja muito mais benéfico. Então qual seria esse caminho contrário? É muito interessante que as referências, elas não estão só ali na tela do celular, né? As referências, elas estão para além disso, e a gente acha que ter referências é ter um Pinterest extremamente recheado com inúmeras coisas que fazem o nosso campo, né, fértil. E realmente o Pinterest, ele é uma ferramenta para você se inspirar, mas eu acho que a referência primordial e que vai moldar o seu caráter, ela vem das suas experiências. E por que eu digo isso, né? E o que são as experiências? Eu acho que, primeiro, né, a gente é quem a gente é pela nossa história, de onde a gente veio, daquilo que a gente construiu, como a gente construiu. Então isso é o quê? Isso é a nossa base, isso é a nossa essência, isso é a nossa identidade e, consequentemente, a nossa referência. Então, um exemplo bobo: se a gente nasceu em um lar de amor, a gente vai reconhecer o amor fácil. Se a gente cresceu num lugar de escassez, a gente vai viver a escassez, a gente vai buscar a escassez em relacionamento, no emprego, em qualquer área que seja. Então, por isso que eu digo que nossas referências, elas estão para além de uma tela, né? Elas estão para além do Pinterest. Ele é uma base? É uma base. Mas tudo aquilo que a gente coloca no mundo é algo que já existe em nós. Óbvio que existe a inspiração, óbvio que existe aquele estalo, só que esse estalo, ele veio de algum lugar, e talvez seja de um compilado de vivências que você teve e que você conseguiu dar lugar, né, dar a luz para aquele projeto. Mas antes da gente se aprofundar mais nesse assunto de referências e repertório, chame como quiser, da onde eu tirei essa ideia? Eu me mudei com meu namorado recentemente, a gente tá numa casa nova, estamos vivendo essa aventura 2, que tá sendo um negócio. Depois eu posso até fazer um vlog sobre isso. Se você quiser, deixa aqui o comentário, não esqueça o seu like. E aí, na hora de montar a disposição da minha prateleira, eu tava pensando, eu acho que essa parte de cima eu vou deixar só de livros. E aí eu coloquei alguns livros em pés e outros deitadinhos. E aí, quando eu vi essa disposição que eu montei, eu lembrei de onde eu tirei essa ideia de colocar alguns em pés e outros deitados. Eu sei que parece uma coisa simples, uma coisa que todo mundo faz, uma coisa de fácil acesso no Pinterest, e realmente eu tinha fotos de prateleiras montadas com essa disposição, mas eu só tive a iniciativa de fazer essa arrumação, colocar dessa forma, depois de um trabalho que eu fiz com uma amiga minha. Então,
eu tinha, contextualizando, eu tenho uma amiga que ela faz trabalhos de lettering em paredes, então a gente fazia muitos trabalhos em casa. Eu acompanhava ela filmando e fotografando os bastidores. Em uma dessas nossas idas, a gente foi para uma casa onde a gente ia pintar o home office do casal. E eu notei que a moça, né, que a mulher, né, ali dona da casa, ela deixava os livros dela desse jeito. Só que eu nunca tinha tido a dimensão de como ficava legal, como ficava criativo e como dava outro ar para a prateleira. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, que lindo! E lembre, eu já tinha aquela referência em pastas do Pinterest de prateleiras arrumadas entre livros em pés e deitados, mas eu só tive a iniciativa depois que eu vi pessoalmente, depois que eu senti a atmosfera daquilo, que é uma atmosfera totalmente diferente daquela da tela do celular. A tela do celular, ela nunca vai ter a mesma dimensão do real. E é por isso que eu digo, experiências vão moldar as suas ideias, a sua criatividade, a forma como você vai solucionar o problema que você está diante. Esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo prático de como eu consegui dimensionar como a experiência ali no ao vivo, ela é diferente, né? E isso você pode tirar de, por exemplo, workshops online e workshops presenciais. Você tem um rendimento 1000 vezes maior num presencial do que num online, porque a experiência vivida na pele, em todos os sentidos do olfato, ela é mais profunda, ela vai te trazer um repertório, ela vai te trazer uma referência palpável, da qual você vai conseguir desenvolver algo seu a partir daquilo, porque no final, uma boa ideia, um bom projeto, ele vem de tudo aquilo que você já viveu. Então, o que eu quero trazer aqui para você, artista, para você, qualquer que seja o seu nicho, o que você faça, se você precisa de boas referências, vá a boas experiências. Frequente lugares que vão te estimular. E não necessariamente lugares que unicamente que você goste. Não, vá em lugares que você desgoste. Por exemplo, eu não gosto de obras abstratas. Experimente ir a um museu de obras abstratas, que dali você vai tirar algo. Nem que seja o que não fazer, sabe? Mas é importante que a gente se coloque nesse lugar, até mesmo com a fotografia. Eu já vivi experiências fotográficas de ensaio meu com outros fotógrafos e eu entendi o que eu não gostava e o que eu gostava. Daquela experiência, eu aprimorei a minha. Então, quanto mais a gente se colocar nesse movimento, mais referência a gente vai ter, mais repertório para criar, e isso em qualquer coisa. Por exemplo, eu tinha um estúdio fotográfico, teve um dia que eu estava no estúdio lendo e eu falei, cara, seria muito interessante se eu usasse um livro como cenários das minhas fotos, né? Até mesmo para fazer uma fotografia com uma narrativa em cima, eu criar um storytelling em cima do ensaio fotográfico feminino. E aí tá os exemplos de como rolou, né? Eu vi isso na minha cabeça e tentei trazer. Então, eu poderia ter visto um ensaio fotográfico com uma menina lendo, mas eu não teria a mesma percepção estando na cena, porque eu estava na cena lendo o livro e eu me vi de fora me fotografando e eu pude dar vida a essa minha imaginação através da minha vivência. Então, você tá vendo que até do simples você consegue tirar coisas que são interessantes? É um papo meio lúdico, é um papo meio louco, mas eu tenho certeza absoluta que você tem alguma vivência que resultou em alguma ideia, algo legal que você pode colocar para o mundo. E quando eu digo mundo, não é algo assim, para milhões de pessoas verem o meu Instagram. Às vezes pode ser uma receita de, sei lá, de você ter experimentado num restaurante um suco com ingrediente X e a comida com ingrediente X, e você fazer aquela mescla em casa e saboreou um prato digníssimo, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Igual, eu tirei uma referência simples da casa de uma outra pessoa, apliquei na minha e amo em relação à estante. Então, é uma coisa de você se colocar em experiências e se colocar em aproveitar, né? E também não é ir para, por exemplo, para um museu, como eu usei de exemplo, abstrato, e ficar, o que eu vou tirar daqui? O que eu vou tirar daqui? Não, é viver. Porque quanto mais permissão
que a gente tem para estar presente, mais a experiência ela é intensa. E talvez você vá na exposição abstrata, você odeie, você passe, sei lá, 10 anos sem achar que não tirou nada de bom e no 11º ano você tenha uma ideia que tenha vindo desse lugar, dessa exposição. Então, de forma geral, é você estar presente e buscar lugares e experiências que vão enriquecer essa presença. Porque não adianta nada você ir para uma exposição e estar preocupado em só fazer vídeo, em só fazer foto. A presença, eu acho que ela anda lado a lado com essa questão de referência, porque você também só consegue intuir uma ideia ou algo que precise da sua realização, né? Da sua criatividade, se você estiver presente, porque se você estiver com a cabeça no além, você também não vai conseguir, até mesmo para consumir consciente a referência do Pinterest, sabe? Você tem que estar ali presente. Então, quantas você acha uma imagem legal? Quanto tempo você perde naquela imagem? Você só olha, acha legal e salva? Ou você olha e você consome aquela imagem de forma consciente, observando os objetos, observando as cores, observando os elementos, a composição dela como um todo? Ou você já só salva e fica lá e você nunca volta para olhar? Então, eu acho que tudo, né, que você se propõe a fazer precisa ter esse lado de presença, precisa ter esse lado onde você vai consumir aquilo de forma consciente, porque a consciência, lá na frente, ela vai te retribuir em criatividade. Pausa. Eu sentei aqui no quarto para começar a editar esse vídeo e esqueci de falar uma coisa que é de extrema importância. Na verdade, eu não me aprofundei tanto nessa parte, que é o quê? A referência, ela vem também, é influenciada pelo lugar que você está. Por isso que uma das coisas que eu falo aqui é que você precisa de experiências para moldar as suas referências, porque o ambiente que você vive, as pessoas que você está ao redor, elas te influenciam diretamente naquilo que você vai fazer ou não fazer. Então, entender quem te cerca, os ambientes que você frequenta, se eles estão condizentes, coniventes com aquilo que você deseja ser, estar, fazer, porque no fundo isso vai impactar diretamente nas suas ações. Saber com quem você se envolve, saber onde você está inserido, além de você cuidar das suas referências, também é você ter um autocuidado consigo mesma, também é agir na intencionalidade, de entender o porquê você está fazendo aquilo. E eu falo isso porque eu tive uma breve epifania de que quando eu fui para a Europa, né, eu já falei disso aqui no canal, tem até um vídeo sobre isso, que eu fui pra Europa sem falar inglês, falando unicamente português. Eu voltei com um senso estético, principalmente para vestimenta, muito exacerbado. Então, eu cheguei aqui querendo me vestir de todas as formas, querendo ousar mais, querendo realmente me explorar a minha criatividade e a minha autenticidade através da minha vestimenta. E isso foi influenciada totalmente pelo ambiente que eu estava, que era o ambiente europeu, que é um lugar onde as pessoas são mais desencanadas com essa questão do estilo, elas têm uma autenticidade maior, elas se vestem da forma que elas querem, da forma que elas estão. Então eu via gente de pijama, via gente com roupa parecia que tá do avesso, via gente muito estilosa e era aquele estiloso esquisito que que é formado pela autenticidade. Então, os ambientes que você frequenta, os lugares que você está inserido, eles vão influenciar até mesmo no seu estilo de roupa. Então, é muito interessante você estar sempre antenado e sim ser intencional a cada passo que você dá, porque no final isso vai influenciar naquilo que você é. Agora, voltando para o vídeo original. Eu não sei se eu fui muito rasa nesse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar, muito de trazer reflexões sobre, porque é muito da minha experiência. A minha experiência fez com que eu entendesse que experiências são a fonte para uma criatividade elevada, e eu quero que isso sirva para você também. Então me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso, se você quer que eu me aprofunde mais. Mas é isso, assim, todo lugar
que você estiver, esteja presente e busque também por essas experiências. E que seja uma experiência de ver um filme, sabe? Veja um filme na presença. Tire o celular de lado. Quer fazer uma foto? Faz a foto, mas deixa o celular de lado. Desliga, coloca no modo avião, sabe? Vai fazer uma leitura? Fica 10 minutos, 30 minutos, 1 hora ali direto focado no livro sem quebrar a experiência. Porque quanto mais imerso você tiver, melhor vai ser para a criação do seu repertório. É isso, não esquece de se inscrever. Eu amei falar disso aqui com você. Deixa seu comentário. Conta pra mim o que você tá achando desse canal. Se você tiver sugestões, também me diga que eu vou adorar desbravar e refletir sobre aquilo que você tem pra mim. Beijo, tchau!